Praticamente todo brasileiro que usa cartão de crédito sabe, os gastos precisam ser controlados, senão a dívida vira uma bola de neve e a gente acaba com uma dívida enorme simplesmente por conta dos juros. Mas imagina se, mesmo com esse cuidado todo, teu banco estivesse te cobrando por serviços que você não contratou. Foi essa prática que o Itaú admitiu adotar ao longo dos últimos 14 anos, ao assinar um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais. E a nossa colunista Gabriela Furquim entra com a gente ao vivo agora para explicar sobre esse caso. Gabriela, muito boa tarde. Chega mais aqui no Agora Metrópolis. Gabi, você sempre trazendo denúncias muito graves envolvendo essas questões bancárias. Nesse caso, eu chego a pensar que remete até mesmo a essa farra do INSS, né? São cobranças que os correntistas não tinham ideia e, pior, vinham no cartão de crédito, que a gente sabe que é um sufoco para pagar. Exatamente, Rafa, lembra muito. E essa ideia de buscar, de ser cobranças pequenininhas, né? Que às vezes passam ali despercebidas, na lista toda da fatura, a gente até vê ali um valor ou outro, não entende, acaba pagando, porque se não pagar os juros é altíssimo. Então eu acho que você falou muito bem, que lembra muito mesmo a farra do INSS, porque é isso, são valores pequenininhos que vão sendo cobrados de centenas de milhares de clientes e ao longo de 14 anos, o Itaú admitiu que vinha adotando essa prática há 14 anos, é muito tempo. Lembrando que o Itaú é o maior banco privado do país, tem realmente centenas de milhares de clientes de cartão de crédito. E eu acho, Rafa, que outra relação que tem com a farra do INSS, e que essa é muito cruel também, é que a maior parte das vítimas são justamente pessoas aposentadas, pessoas de menor escolaridade, as pessoas que acompanham menos, né? Não têm acesso ao celular para ficar monitorando a fatura. Tá cada dia mais difícil ir até uma agência bancária, né? As agências bancárias estão fechando. Cidade pequena, tem muita cidade pequena que não tem mais agência bancária. Então, essas pessoas que acabam não percebendo, não notando ali aquela cobrança contínua, e no final são essas pessoas que sentem mais também, né, essa diferença, porque são pessoas que recebem ali um salário mínimo, aposentadoria, então ali aquele desconto de 10, 20, R$ 30 faz muita diferença no mês. Então, a gente teve acesso à ação, né, que deu origem a esse acordo, no qual o Itaú reconheceu que fazia isso sim, há 14 anos, e os promotores apontam justamente isso. E eles classificam justamente essa conduta de má-fé, que é isso de tentar empurrar, de meio que se colar, colou, e cola mais com as pessoas que têm menos acesso, que têm menos recursos mesmo, assim, à internet, a um celular, a conseguir pesquisar o que que é aquilo, a conseguir ter acesso fácil a um gerente, e tudo isso a gente sabe tem muito a ver sim com, né, condições financeiras, condições de educação. E aí eu acho que tem essa questão mesmo, que acaba que as pessoas mais vulneráveis são justamente as pessoas que são mais vítimas e vítimas por mais tempo desse tipo de situação que a gente revelou aí do Itaú. Eu acho que um dos pontos importantes que você traz é de que há uma dificuldade hoje de que a gente acesse o banco. Mesmo quando você acessa pelos meios eletrônicos, primeiro que há muita inteligência artificial, então lidar com o humano é muito complicado. Ir até uma agência é mais complicado ainda. E você traz isso na sua matéria, né? Das dificuldades, mesmo quando havia o contato, a dificuldade que a pessoa encontrava para bloquear esses serviços que não estavam ali descritos, ela não foi avisada que estava sendo cobrado. Uhum. A ação, inclusive, ela descreve como toda uma estratégia mesmo, Rafa. Primeiro, colocando lá, né, a cobrança sem que a pessoa conseguisse perceber. Outra estratégia que eles falam é que os nomes dessa cobrança vinha com coisas muito genéricas. Por exemplo, seguro proteção, seguro, sabe? Coisas que a pessoa muitas vezes não sabe identificar de onde veio, o que que é aquilo. Nomes que muitas vezes remete ao pacote de tarifas. Porque quando a gente contrata um cartão de crédito, quando a gente aceita o cartão de crédito, quanto pede, a gente concorda em pagar ali o pacote de tarifas que é pelos serviços. E aí muita gente olha ali e pensa, é aquele valor que o banco cobra por causa do cartão. E não, esses seguros, essas cobranças são por um serviço que deveria ter um contrato onde a pessoa concorda e sabe o que que ela está contratando, sabe qual é a contrapartida, mas não. Isso começa a ser lançado e aí a pessoa começa a pagar, não sabe o que é. Mas é isso, do nada vem essa cobrança,
vem com esse nome difícil de identificar. E quando a pessoa consegue identificar, aí começa outra saga, porque precisa entrar em contato. A gente sabe como é difícil reclamar com o banco, procurar um saque. Na ação tem diversos casos. Tem um caso de um cliente que conseguiu, entrou em contato, trocou e-mail com o gerente. No e-mail, o gerente se comprometeu, disse que não ia mais continuar a cobrança, e a cobrança continuou durante os meses seguintes. Tem também gente falando que ligou para o Itaú e lá o gerente ou quem atendeu no telefone, né, fingiu que não sabia do que se tratava. Então tem toda essa questão, assim, de a cobrança, né, o serviço a cobrança pelo serviço que você não pediu, que você não sabe qual é, você que tem que descobrir que está sendo cobrado, e você tem que conseguir atravessar todas as dificuldades para conseguir pedir ali o cancelamento, o reembolso, então, o seu direito. Eu acho, inclusive, é um ponto que me vem aqui à cabeça. Talvez o funcionário de fato não saiba. Pois Talvez é. até isso, né? Porque são tantos nomes. Eu vou até falar aqui alguns nomes, você traz isso na matéria. Os Aham. nomes é seguro de AP premiado, acidente express bem, seguro proteção especial, super seguro tranquilidade total, ligue bloqueio, seguro perda roubo 96 horas, seguro renda premiada master, seguro super renda, seguro Cred Vida Plus. Ou seja, são diversos nomes de diversos serviços que variam de valores, mas quando você pensa na dimensão de pessoas que poderiam estar pagando por esse valor. A gente vê aí a quantidade de dinheiro que isso rendeu. E o que me choca muito é que a matéria já traz a admissão, ou seja, já há admissão do banco de que essa cobrança era feita. Não é apenas uma denúncia no sentido, olha, está sendo feito isso. É uma denúncia que, está sendo feito isso, houve uma admissão, e essa é uma parte que eu queria muito que você entrasse, na dificuldade de reaver esses valores, né? Exatamente. Essa ação ela é de junho de 2016. O Ministério Público lá de Minas Gerais reuniu casos do país inteiro, apresentou essa ação pública, e aí essa ação tramitou durante 10 anos, até que agora, né, foi no domingo que eles comunicaram, quem trouxe, revelou, o Itaú anunciou meio escondidinho esse acordo, quem notou e trouxe toda a história foi a Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis. E aí, esse acordo é para encerrar esse processo todo que ia completar uma década. E nesse acordo, o Itaú, ele confessa, né, ele admite que fazia tudo isso que a ação apontava. E aí, no acordo que eles estabeleceram, eles criam regras para o ressarcimento. E são, assim, regras quase impossíveis de cumprir. Primeiro, por exemplo, quem está vendo a gente agora, quem viu esses nomes e olhar na fatura e identificar, já não tem direito, porque só tem direito quem identificou e acionou algum órgão público ou, por exemplo, o Banco Central, reclamou no Banco Central, reclamou no Reclame Aqui, reclamou no Procon. E aí tem que ter essa reclamação registrada até dezembro do ano passado. Então agora o acordo não alcança quem identificar e reclamar agora. E o mais absurdo ainda é que você precisa comprovar que você não pediu pelo serviço. Então, assim, o Itaú ele admite que cobrava por um serviço que a pessoa não. Só que para ressarcir, para devolver esse dinheiro, o cliente vai ter que comprovar que não solicitou esse dinheiro. E aí vai ter que ter ali todas as faturas, todas essas cobranças. Então, assim, torna praticamente inviável que esse dinheiro seja devolvido para quem foi vítima, né? Assim, e é isso, 14 anos da prática e muita gente, né? E tem isso também, outra coisa, que tem pessoas que podem ter sido vítimas que nem mesmo são clientes do Itaú. Porque o Itaú, ele opera muito esses cartões de loja. Você vai comprar a geladeira, aí você chega para comprar a geladeira, a loja te oferece um cartão para parcelar em mais vezes, tem juros. Essa loja não tem um banco. Quem geralmente é o Itaú. O Itaú é o maior parceiro dessas lojas varejistas e geralmente quem opera esses cartões é o Itaú, o maior operador do país. E aí ele também embutia esse seguro, também colocava esses seguros nessas parcelas. Então, às vezes, você está ali pagando uma geladeira em 15 vezes, tem 5, 10 reais que estão sendo cobrados de um seguro que você não solicitou e que vai ser muito difícil recuperar esse dinheiro pelo acordo. A gente vai conversar com o advogado, né, para falar, eu acredito, né, ele vai poder falar melhor para a gente que existam outros caminhos, porque o acordo, ele é isso, assim, foi um acordo para encerrar esse processo judicial de mais de 10 anos,
mas ele limita muito as possibilidades que a pessoa tem de conseguir reaver esse dinheiro. Eu lembro de outra vez que você esteve aqui falando, na verdade, de outra questão de outro banco, do Nubank, e eu lembro que uma das entrevistadas deixou de ir atrás do direito exatamente por conta da burocracia. E eu acho que esse é um ponto também interessante nessa prática. Uhum. Às vezes alguém vai dizer assim: ah, mas me cobraram pouco, não me cobraram muito. Mas aqui a gente está falando sobre centenas de milhares de correntistas. Ou seja, vamos supor que seja R$ 1, centenas de milhares já dá mais de R$ 100.000. Quem tem R$ 100.000 aí dando sopa? Pouquíssima gente no país. Então, você imagina a quantidade desses valores e essa dificuldade de conseguir ressarcir. E entra nesse paradoxo, né, da admissão do banco de que houve essa cobrança, ao mesmo tempo que o cliente tem que provar de que ele não fez essa contratação. E outro ponto que você traz, que até queria que você comentasse também, era desse receio, né? Às vezes a pessoa até via ali a cobrança, fazia a reclamação, mas continuava pagando com medo de pagar os juros do cartão de crédito, que a gente sabe que no Brasil é algo assustador. Exatamente. Tem ali, você tem que aquele esforço que a gente faz todo mês, né, para pagar o cartão de crédito. Ou E assim, se você deixa de pagar R$ 10, aí vai pro rotativo, então assim, muitas vezes as pessoas vão lá e pagam meio que porque não vale a pena a dor de cabeça de brigar com o rotativo por não ter pago e tudo mais. Então é muito isso, assim, é muito uma estratégia para aprender a pessoa para ela não ter muitas saídas mesmo, para acabar aceitando, né. Não eu estava acompanhando os comentários da matéria de hoje cedo, muita gente eu ouvi muitos comentários, assim, que eu pensei: "Nossa, é bem por aí mesmo", que é essa sensação que a gente tem que brigar com tudo, né. Que poxa, que assim, aí era um comentário falando: "Poxa, eu já percebi, mas é isso, me dá até preguiça". E eu acho que isso deve acontecer com muita gente também, tipo, é um valor baixo, a gente sabe o tamanho da dor de cabeça, sabe o problema de não pagar o cartão. sabe o tamanho da briga que você está se metendo, porque o banco é muito grande, então vai realmente Exatamente. tentar exigir ali, talvez o advogado do banco vai brigar muito mais do que aquele dinheiro que você queira gastar, que você queira Exatamente, receber. então muita gente vai deixando de lado, É, eu assim. acho que o termo má fé, inclusive, ele Vem muito, vem né. muito nesse sentido, de fato. Exatamente. Porque mesmo que seja uma quantia pequena, mas aquela ideia de você brigar contra alguém muito maior que você, de fato, te coloca nessa situação. E aí, vale a pena? E no fim das contas, a gente está vendo esse acordo. Que bom que o acordo existiu, ainda que esse ressarcimento ele seja tão complicado. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouco para saber o que é que os clientes podem fazer, mas o acordo ele existe e a gente já está trazendo essa informação. E é isso que eu queria falar agora, porque como a gente viu aí, né, pessoal, esse documento